Olá pessoal, aqui quem fala é o Faza e seja muito bem-vindo ao canal Te Vejo em 2050. Eu coloquei alguns links de playlists dos meus vídeos desse canal. Se você caiu de paraquedas aqui, dá uma conferidinha ali, às vezes você pode gostar de algum, né? Alguma playlist ali. Mas é isso aí, vamos pro vídeo. Nesse vídeo eu vou falar de uma história um pouquinho pessoal também, mas de repente dá pra gente interagir um pouquinho aqui também. Eu vou falar de 1994, da Copa do Mundo, de 94, da final, né? Para que eu me lembre mais pra frente, no futuro, o que eu estava fazendo na hora, na época, né? Daqui a muitos anos, se eu tiver mais velho, eu quero lembrar disso, dessa história. E aí você pode até pôr nos comentários aí, onde você estava no dia da final da Copa do Mundo de 94, o que você estava fazendo, o que aconteceu. E é isso que eu vou contar, né? Onde eu estava no final da Copa do Mundo de 94, que o Brasil ganhou o tetra, né? Aquela famosa frase lá, é tetra, lá o Galvão gritando, aquela coisa toda lá. Eu estava lá em Ribeirão Preto, porque meu tio era gerente da Rodoban, lá de Ribeirão Preto. Rodoban é uma empresa de transporte de valores, de segurança, tudo aqui da minha região. É uma empresa até grande, e ela tinha várias filiais em várias cidades aqui da região, tipo Goiânia, Ribeirão, uma região toda aqui. E aí meu tio na época era o gerente lá, ele morava até na empresa lá, né? A empresa dava a casa lá para ele morar e gerenciar. E tinha uma garagem do lado que os carros da Rodoban ficavam lá, os motoristas, né, paravam os carros lá. E era do lado do estádio lá, acho que era comercial, o time lá de Ribeirão, né, comercial, de onde saiu o Robinho, acho que é Diego, não sei se é o Diego também que foi revelado junto com o Robinho, depois no Santos, né, mas eles antes eram desse comercial lá de Ribeirão Preto. E eu tava lá nesse dia, né, eu tinha ido pra lá, eu acho que era época de férias, era julho, né, e eu lembro dessa final, dessa Copa do Mundo, que eu tava lá, meu tio tava todo nervoso, ele não quis ver os pênaltis, né, o final ele saiu de casa para não ver os pênaltis, ele não tava aguentando a emoção, né, de ficar vendo aquilo, a ansiedade, e aí a gente assistiu ali a final, tá, o Roberto Baggio errou o último lá e Brasil campeão, tetra, aquela coisa toda, e eu lembro que a gente foi numa pizzaria lá. Na verdade a gente saiu para comer pizza. Saímos na cidade, fomos pro centro lá de Ribeirão Preto para comer pizza e tal, andando em algumas avenidas lá. Só que no meio, assim, no trajeto, andando um pouco no centro, a gente desistiu e voltou, porque tava o caos, né? O Brasil ganhou a Copa, todo mundo na rua, fazendo bagunça, arruaça, aquela coisa toda, né? Gente comemorando, mas também tinha gente fazendo bagunça demais e aquela coisa estava um pouco perigoso. Então a gente acabou que, no final das contas, voltamos para a casa dele lá e não deu em nada. E é o que eu lembro da época, onde eu estava, em Ribeirão, e o que aconteceu durante essa final da Copa do Mundo 94. Nessa época eu ainda assistia um pouquinho de futebol e tudo, porque eu nunca fui muito fã assim, de futebol, nunca acompanhei, hoje em dia menos ainda, muito menos, hoje eu não tenho a menor noção de nada de futebol. E claro, eu sei as regras e tudo, já joguei muita bola e tal, a minha geração foi condicionada para isso, né, para jogar bola, a diversão era jogar bola, a gente não tinha nem computador nem nada, celular, essas coisas, internet, então a gente jogava muita bola na rua e tudo, e futebol também quando tinha um campinho, uma quadra e tudo. Mas acompanhar mesmo, nunca fui muito de acompanhar os times e resultados, essas coisas. Naquela época eu via um pouquinho, né? Eu tinha uma preferência até no Rio de Janeiro, eu gostava do Vasco e em São Paulo do Corinthians, porque aqui na minha região a gente não tem esse negócio de torcer para um time. Aqui no Triângulo Mineiro a gente não tem muito isso. A gente tem meio que, é diferente a maneira como o pessoal daqui torce, e eu acho que até Goiás e vários lugares onde é interior do estado, as pessoas costumam preferir um time do Rio, de São Paulo, de outros lugares, ao invés de escolher um time do seu estado. Principalmente estados que não tem tanta tradição assim de futebol. Aqui a gente tem Cruzeiro e Atlético, mas a influência de Belo Horizonte para cá sempre foi pouca, foi baixa, porque a estrada é ruim para chegar lá, é longe. O acesso que a gente tem a São Paulo é muito mais fácil e mais rápido do que a capital mineira, Belo Horizonte. Então a gente tinha uma influência maior ali de São Paulo, e também futebol do Rio tem uma tradição maior também, de mais tempo. Então acaba que a maioria das pessoas daqui da minha região torce para times como São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Corinthians e esses times assim, né? Na época eu tinha essa preferência, o Vasco, Corinthians, mas também não era tão assim, não tinha tanta
não tinha tanto interesse nem nada de futebol, mas tinha essa coisa aí. Até por um pouco de influência dos meus tios, né? Eu tenho uns tios que torcem Vasco, outros Corinthians, outros Flamengo. Basicamente é Flamengo, Corinthians, Vasco, São Paulo, Palmeiras. E é essa influência, né, que a gente sofre aqui nessa região. Por Minas Gerais ser um estado grande, Minas Gerais é bem diferenciado das regiões. A parte norte de Minas, lá Montes Claros, a região norte, o pessoal tem um jeito de falar bem característico do Nordeste, uma maneira. Até o biotipo deles é mais parecido com o pessoal do Nordeste. O pessoal mais ao leste de Minas Gerais, né, perto do Rio de Janeiro, eles têm um sotaque bem carioca, um jeito de falar bem carioca. O pessoal de Belo Horizonte tem uma característica de Belo Horizonte. O pessoal do sul de Minas tem uma característica forte paulista, né, do interior de São Paulo. E aqui no Triângulo a gente tem um pouco a influência paulista, né, do interior, do R mais carregado. E a gente tem também um pouco de influência do estado de Goiás, Mato Grosso. A gente está bem no meio, assim, a gente tem uma mistura um pouco de interior com uma linguagem de Goiás. A gente tem uma influência muito grande da música sertaneja, por estar próximo de Goiânia, que é o centro do sertanejo do Brasil, né? Então essa região aqui, inclusive aqui em Uberlândia, moram muitos cantores sertanejos, eles gostam dessa região aqui. Então a gente tem essa influência aí do sertanejo na nossa cultura, e o jeito de falar acaba ficando assim, né? A gente tem aquela do mineiro, o mineirinho, a gente fala meio que... A gente corta um pouco o final das palavras, a gente tem um jeito um pouco diferente de falar aqui também. Mas é isso aí, com relação ao futebol, eu não tenho interesse nenhum e não torço para time nenhum mais, não estou nem aí com o time, com o futebol, principalmente depois que a gente viu que a corrupção anda solta lá, né? CBF, aquele povo lá, nem seleção brasileira eu assisto mais. Aqueles jogadores mercenários, nem brasileiros eles não são mais, porque eles não conhecem a realidade do Brasil, eles não entendem a realidade do Brasil, a realidade do povo. Então, para mim, futebol é só um modo de alienar o povo mesmo, e eu não ligo, não torço, não estou nem aí. Mas eu me lembro dessa época aí, da Copa do Mundo, 94, onde eu estava, que eu estava fazendo, que ficou marcado, né? Foi o fato que marcou, por causa que o Brasil tinha muito tempo que tinha ganhado o Tri, e aí todo mundo falou disso. Foi um ano bem interessante, esse ano de 1994. E aí coloca aí nos comentários, né, onde você estava, o que você estava fazendo, só pra gente ter uma interação aí. Assista os outros vídeos, curte, compartilha e até mais. Falou!